ouvintes do programa Voz do Semeador. É uma honra estar mais uma vez aqui para falar do Senhor Jesus, da sua palavra, que é viva, que é pura, santa e transformadora. Oh, glória, que maravilha! Você que está aí na sintonia da 104,9 FM, do programa Voz do Semeador, nesse momento você está ouvindo aí agora a Escola Bíblica no Ar. Nessa noite nós vamos estar falando da lição de número 10, As Profecias Despertam e Trazem Esperança. O presbítero Anderson Roberto vai estar falando para a gente nessa noite dessa lição. O textuário, presbítero Anderson. Nos diz assim, está baseado em Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Oh, glória! Verdade prática. Nos diz, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Introdução. A nossa introdução diz o seguinte: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Você está ouvindo Escola Bíblica no Ar, com o presbítero Anderson Roberto. Tópico 1. Tópico 1 fala sobre os profetas maiores. E nós temos aqui os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E esses profetas tiveram uma atuação significativa tanto no reino de Judá como na Babilônia. Por exemplo, os profetas Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá, enquanto que Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. E a mensagem destes profetas são mensagens que transmitem a vontade de Deus e também anunciam promessas futuras para o povo de Deus. Pois o ministério profético, ele tem duplo aspecto. O primeiro é declarar a mensagem de Deus. O que Deus está pensando e o que Deus quer do seu povo. E, em segundo lugar, predizer as ações
de Deus, as ações futuras de Deus. Então, esses são os dois aspectos do ministério profético. E os profetas maiores exerceram esta função. Eles transmitiram a mensagem de Deus em um determinado contexto, convocou o povo para o arrependimento e também falou sobre questões, acontecimentos futuros. Então, tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel tiveram esta função profética de admoestar, de lembrar ao povo que Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Este é o primeiro tópico da nossa lição. Que maravilha, bênção de Deus. Tópico de número 2 fala os profetas menores. Isso, temos aí os profetas menores. E a nossa lição ela tem uma divisão interessante. O primeiro item apresenta os profetas do Reino do Norte, que são Amós e Oséias. Em Amós podemos ver o Deus que se levanta contra o pecado. E também podemos observar que em Amós é demonstrado algumas questões interessantes. Por exemplo, no capítulo 1, versículos de 3 a 6, mostra a crueldade do povo da Síria. No capítulo 1, versículo de 6 a 8, também mostra a crueldade das pessoas de Gaza, do povo de Gaza. A Síria tratava o povo como objeto, enquanto que o povo de Gaza, há uma denúncia aí, que eles capturavam o povo e vendiam os moradores das cidades como que fossem escravos. Então, é uma denúncia que Amós faz. Temos também aí Oséias. Oséias expressa o amor de Deus, apesar da rebeldia de Israel. O povo de Israel estava se distanciando de Deus, procurando outros deuses, e apesar disto, Deus amava aquele povo. Então, podemos observar no livro de Oséias esta questão, a expressão do amor de Deus. Já o segundo item fala sobre os profetas pré-exílio, ou seja, aqueles que viveram antes do cativeiro. Aí temos alguns profetas que são Joel. Em Joel, observamos que Deus rejeita a apatia. Ou seja, que Deus não quer um povo apático, que ignora a sua palavra. Observamos também no livro de Joel
que o Senhor é aquele que faz promessas em relação ao derramamento do Espírito Santo. Aleluia. E isso se cumpre em Atos dos Apóstolos. Também temos aí Miqueias. Este profeta testemunha contra o pecado da idolatria. Podemos observar isto no capítulo 1 e versículo de número 7. E Abacuque é um profeta interessantíssimo, e neste livro percebemos que é possível andar com Deus, confiar em Deus e louvar ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de situações difíceis. Aquele que confia no Senhor permanece com uma fé inabalável. Aleluia. E como disse o profeta Abacuque, o justo viverá da fé. Temos também aí na lição os profetas pós-exílicos, ou depois do cativeiro. Quais são eles? São Ageu. Ageu fala sobre a renovação do templo, também sobre o Deus que merece honra, sobre a presença renovadora de Deus, o Deus que promete uma glória maior que a primeira. Glória a Deus. Também temos Zacarias. No livro de Zacarias, podemos observar o Deus que renova Jerusalém e é zeloso por esta cidade. O Deus que perdoa e abençoa. E, por fim, temos aí Malaquias, o Deus que corrige sacerdotes, o Deus que corrige líderes, o Deus que denuncia a infidelidade, o Deus que estabelece a justiça. E, por fim, temos o quarto item, que são os demais profetas. Quais são esses profetas? Jonas. Podemos ver no livro de Jonas o amor de Deus para todas as pessoas, tanto para Israel como para outras nações, como é o caso da Síria. Jonas foi lá, pregou, falou sobre Deus, aquele povo se arrependeu e Deus teve misericórdia e não puniu a cidade de Nínive. Já em Naum, irmão Ednelson, podemos ver uma coisa Aleluia. interessante. Se passaram 150 anos, né? E aí? Isto. Passou-se um bom tempo, mas o povo de Nínive não, vamos dizer, permaneceu confiando em Deus. O arrependimento foi temporário. Verdade. E quando o arrependimento é temporário, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, também pode ser temporária. Verdade. Foi o que aconteceu com Nínive, com o profeta Jonas. Aquele povo ouviu a mensagem, se arrependeu, mas um tempo após
voltou às mesmas práticas, não permaneceu confiando no Senhor e na sua palavra. Aí a situação muda e Deus age com justiça. E por fim nós temos aí Obadias, que fala sobre o orgulho de Edom. O orgulho de Edom é o seu tropeço. Quando uma nação se orgulha do seu poder, da sua força, mas esquece de Deus. Então, Obadias revela esta situação. Glória. Então, temos aí, irmão Ednelson, o segundo tópico da nossa lição, que estou fazendo um comentário extra. Os irmãos podem ler a lição para aprofundar o conhecimento e também pesquisar sobre o assunto. Aqui é um comentário que vai dar um suporte para a nossa lição do próximo domingo. Que maravilha! São 20 horas e 39 minutos. Você está ouvindo Escola Bíblica no ar aqui no programa Forte Semeador. Terceiro tópico, o livro do Apocalipse. Isso. Aí temos o terceiro tópico, que é o livro do Apocalipse, que foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João. E os destinatários deste livro, conforme podemos observar nos primeiros capítulos, são as sete igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. E este livro encerra o cânon do Novo Testamento e também revela a vitória final do reino de Deus. Apresenta uma mensagem de esperança. Então, no livro de Apocalipse, temos também uma mensagem de esperança, pois Deus está no controle de todas as coisas. E por esta causa, o povo de Deus não pode perder a esperança, mas confiar nas promessas de Deus, na soberania de Deus, porque Ele é fiel. E uma coisa é certa: a igreja do Senhor Jesus Cristo alcançará, desfrutará de todas as promessas que Deus prometeu. E o livro do Apocalipse também revela que Deus é justo, ele age com justiça. Aqueles que não obedecem ao Senhor, aqueles que não confiam no Senhor, as nações que abandonam a palavra de Deus, infelizmente, pagarão um grande preço por rejeitar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, a igreja tem a esperança da vida eterna, Maravilha. Da Nova Jerusalém e tantas outras promessas. Então, o livro do Apocalipse é riquíssimo em sua mensagem. E finaliza dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Esta é a expectativa da igreja.
nós cremos que a segunda vinda de Cristo tem duas fases. A primeira fase está relacionada ao arrebatamento da igreja, que é antes da grande tribulação, enquanto que a segunda fase está relacionada ao final da grande tribulação, em que Cristo Jesus vem para derrotar o anticristo e estabelecer o milênio. Então, esta é a nossa perspectiva teológica. Cremos desta forma. Há outras correntes, outras perspectivas, porém, como assembleianos, acreditamos que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos à conclusão. Você está na Escola Bíblica no Ar, no programa Voz do Semeador, com ele, presbítero Anderson Roberto. Conclusão. Então é isto. E para concluir, eu irei ler a conclusão da nossa lição, que diz assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Então, esses são, vamos dizer, os fatos que promovem fé, esperança. Podemos encontrá-los nos escritos dos profetas. Os profetas maiores, os profetas menores. Que você possa estudar a Bíblia Sagrada, conhecer esta literatura tão importante, e Deus assim abençoará a sua vida. Como disse em outras vezes, o Antigo Testamento tem 39 livros. Pentateuco é a primeira parte, depois vem os livros históricos, os livros poéticos e, por fim, os profetas ou profecias, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5 livros, enquanto que os profetas menores são 12 livros. Que você possa estudar esse assunto e que Deus abençoe a vida de cada um em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e agradecemos a participação dos irmãos nesta programação, aqueles que estão ouvindo este programa pelas redes sociais e pelo programa Voz do Semeador. Que Deus abençoe vocês de uma maneira especial e até mais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a Escola Bíblica no Ar,